Jesus Cristo. Esse é Jason Bourne. Quando se trata de heróis de ação, poucos personagens inovaram tanto quanto Jason Bourne. Com lutas intensas e espionagem complexa, a identidade Bourne influenciou os filmes de ação atuais. Trazidas à vida pelo ator Matt Damon e um grupo central de cineastas, as sequências estão entre as melhores continuações de ação já feitas. Após Matt Damon deixar sua própria franquia, a série enfrentou dificuldades, e quando Bourne retornou para uma última rodada, o público achou que a franquia exagerada havia os esquecido. Então estou tentando descobrir se você deve me matar ou me dar um discurso motivacional. Após ser adiado de setembro de 2001, a identidade Bourne passou por mudanças e refilmagens para o público pós 11 de setembro. Diziam que Doug Liman entrou em conflito com o estúdio por mudanças de última hora, e antes do lançamento, executivos achavam que o filme de ação seria um fracasso. Devido ao medo da relutância cultural à violência e ao desânimo com a carreira de Matt Damon, quase ninguém apostava em Bourne. Quando a identidade Bourne estreou no verão seguinte, foi uma lufada de ar fresco para quase todos. Com uma narrativa elevada e estoica, o primeiro filme Bourne se destacou dos outros filmes de ação da sua época. A identidade Bourne acompanha o agente com amnésia Jason Bourne, que inicia sua jornada à deriva em um mar de mistérios e provações. Diferente do tom caricato dos filmes do Bond e do 11 Homens e Um Segredo de Damon, a identidade Bourne trouxe uma espionagem mais séria. Assassinos violentos e implacáveis, agentes do governo traidores, segredos do estado profundo e quase nenhuma piada. Apesar do roteiro de Tony Gilroy parecer sem alegria no papel, Jason Bourne era tudo menos entediante na prática. Enfrentando 3 mercenários cruéis e agentes da CIA, Bourne desvenda seu passado e descobre sua identidade em combates brutais e perseguições emocionantes. Junto a uma das trilhas sonoras mais marcantes dos filmes de ação, as aventuras de Jason Bourne viraram clássicos instantâneos. Ao fugir da cinematografia tradicional e estática dos filmes de ação ocidentais, Doug Liman usou cortes rápidos e câmera trêmula nas lutas, criando um efeito surpreendente. Com um trabalho de dublês impecável e uma nova forma de filmar lutas frenéticas, a identidade Bourne fez de Matt Damon um astro de ação quase instantaneamente. Tanto aclamado pela crítica como ator dramático quanto premiado como roteirista, Damon já havia tocado os corações com o clássico aclamado pela crítica Gênio Indomável. E mesmo enquanto continuava a impressionar o público com atuações em dramas como O Resgate do Soldado Ryan e o talentoso Ripley, os cinéfilos também descobriram sua veia cômica em filmes de Kevin Smith, como Procura-se Amy ou Dogma. Graças às carreiras incomuns de Bruce Willis e George Clooney, o caminho foi aberto para Matt Damon. Quando o público viu Jason Bourne em ação pela primeira vez, todas as dúvidas sobre suas habilidades como herói de ação desapareceram. Porque quando você pega atores com formação dramática, conhecidos por mergulharem em seus personagens, e os coloca em cenas cheias de ação e violência, bem, você pode acabar conseguindo algo incrível. Ao dar sequência ao sucesso com A Supremacia Bourne, os chefes do estúdio afastaram o diretor Doug Liman para evitar conflitos sobre refilmagens. O diretor inglês Paul Greengrass foi chamado para comandar. Com o roteiro inédito de Tony Gilroy, que retornava, A Supremacia Bourne foi lançada em 2004 e recebeu elogios quase unânimes. Um sucesso óbvio de bilheteria e uma surpresa entre os críticos. A Supremacia Bourne mantém o tom sério e a ação explosiva de seu antecessor. Com quase todos os personagens sobreviventes de volta, a continuação parecia merecida como poucas sequências de ação. Enquanto Bourne derrota ou estrangula seus oponentes em lutas corpo a corpo claustrofóbicas, os golpes parecem mais fortes e a trama só se intensifica. Apesar do ritmo de Paul Greengrass e Bourne sempre em ação, o público notou alguns desenvolvimentos negativos. Com uma paleta de cores exagerada que faria um neo-noir britânico corar, A Supremacia Bourne tem um visual marcante, embora um tanto desagradável. Embora Doug Liman tenha criado a câmera trêmula em Bourne, Paul Greengrass a elevou a outro patamar. Antes sutis, as tomadas de câmera trêmula que podem causar enjoo agora dominam o filme, que poderia ser fascinante. Apesar de inventivo para filmes de ação, o estilo câmera enjoada logo perdeu o charme. Embora A Supremacia Bourne seja superior à maioria dos filmes de ação que o seguiram, o uso excessivo da câmera trêmula ainda torna reassisti-lo frustrante. Apesar de A Supremacia Bourne já ser um milagre de ação, a grande revelação ainda estava por vir. Quando o diretor Paul Greengrass voltou com o roteiro de Tony Gilroy, muitos acharam que o terceiro filme de Bourne só manteria o status quo.
Felizmente para os fãs dos dois primeiros filmes, o Ultimato Bourne foi mais do que apenas o terceiro Bourne. Com rostos familiares que aprendemos a amar e uma trilha sonora superior, o Ultimato Bourne é o thriller de espionagem movido à ação dos nossos sonhos. Mesmo que o filme mais recente de Bond se inspirasse em outro estilo, este prelúdio mostrou que ninguém faz como Bourne. Apesar das cenas com câmera tremida, o diretor Paul Greengrass calou críticos ao ter mais controle sobre seu estilo. Com paletas de cores mais vivas e eficazes, o Ultimato Bourne ainda parece muito moderno hoje. Um precursor da cinematografia, acabou influenciando desde filmes de John Wick até projetos de Aaron Sorkin. O estilo estético de O Ultimato é tão visionário quanto suas cenas de luta impressionantes. Após obter uma bilheteria impressionante e uma resposta crítica rara para um terceiro filme de ação, Jason Bourne poderia ter se contentado como símbolo de uma trilogia quase perfeita. Por sua parte, o diretor Paul Greengrass anunciou que não participaria de um quarto filme, e Matt Damon, com uma lealdade digna de Bourne ao diretor, disse que não faria o filme sem Greengrass. Em um mundo justo, as coisas teriam acabado ali, mas em Hollywood, nossos maiores heróis nunca morrem de verdade. Para os fãs de Bourne, isso só significava uma coisa: a temida sequência de Legado. Levando o termo ao pé da letra, o Legado Bourne realmente não tinha Damon como Bourne nem Paul Greengrass. Porém, o roteirista Tony Gilroy assumiu a direção. Como o visionário narrativo firme por trás dos filmes anteriores, havia esperança de que, se alguém pudesse manter a franquia nos trilhos, esse alguém era Gilroy. E após os sucessos consecutivos de sua participação em Os Vingadores e nos filmes Missão Impossível, o novo astro Jeremy Renner parecia o ator perfeito para assumir o trono. Mas logo de cara, os fãs da franquia perceberam que algo estava errado. Embora o estilo de câmera trêmula dos filmes anteriores de Bourne tenha sido suavizado e a cinematografia pareça mais precisa, o Legado Bourne foi o primeiro filme da franquia que já parecia ultrapassado ao ser lançado, parecendo mais uma amostra do que se chama hoje de séries de streaming de prestígio do que um grande blockbuster. O Legado empobrece a atmosfera com uma produção plástica e pouco esforço. E apesar de todo o seu carisma e experiência com filmes de grande orçamento, Jeremy Renner simplesmente não consegue convencer como o sucessor natural de Bourne. Sendo justo com Renner, é difícil crer que alguém estaria à altura do que Matt Damon iniciou. Ao apostar apenas em astros consagrados, os estúdios parecem ter esquecido o espírito da escolha original de Doug Liman. Matt Damon não era uma opção óbvia, Jeremy Renner era, e talvez esse seja o problema. Ao tentar criar uma sequência de Legado bem formatada, os cineastas produziram apenas mais um filme comum, típico dos lançamentos direto para DVD, apesar de ter sido exibido nos grandes cinemas e levar o legado de um dos nomes mais duradouros do gênero. Quando o Legado não expandiu os filmes para novos territórios, o estúdio resolveu retornar à fórmula original. Mas depois de garantir o retorno do diretor Paul Greengrass e do astro Matt Damon para o elegantemente intitulado Jason Bourne em 2016, só faltava uma coisa. Embora ele tenha sido o roteirista de todos os 4 filmes até então, Tony Gilroy recusou-se a retornar à franquia para um 5º filme após sua breve passagem como diretor. Com Greengrass compensando a diferença ao assumir os papéis de roteirista e diretor, ainda havia esperança de recuperarmos nossas memórias de um Bourne melhor. Talvez mostrando sua grande importância na franquia Bourne, a falta de Tony Gilroy em Jason Bourne pesa como um soco, servindo mais como um desastre repleto de câmeras trêmulas do que como a ressurreição pretendida de uma das maiores estrelas dos filmes de ação. Jason Bourne é um completo desperdício de talento. Como se os cineastas tivessem sofrido amnésia, o 5º filme repete velhos caminhos de todas as formas. Com visuais saturados de supremacia, tramas repetidas de ultimato e atuações chamativas mas vazias de legado, Jason Bourne reúne os piores elementos da franquia como um simples quebra-cabeça. Como em outras tentativas de reviver franquias, os cineastas de Jason Bourne caíram na armadilha de repetir histórias, tomar decisões ruins e criar conflitos sem impacto. Depois de ser obrigado a assistir Jeremy Renner enfrentar literalmente uma matilha de lobos, o retorno limitado e cru de Matt Damon ao papel foi ainda mais devastador de se ver. Com tantos filmes de ação com câmera trêmula e cortes rápidos passando despercebidos, o legado de Bourne poderia ter permanecido intacto, não fossem os filmes finais. Todas as obras de arte importantes acabam tendo tanto imitadores ruins quanto poderosos, mas ao lançar uma sequência de legado desnecessária e uma 5ª entrada ainda menos desejada, o legado Bourne e Jason Bourne mancharam de vez a franquia Bourne. Sem esses filmes ruins, a trilogia original seria vista como alguns dos melhores filmes de ação já feitos.
Sobrecarregada por continuações inferiores, Bourne é mais lembrada como os filmes de espionagem de câmera tremida. E para um personagem que não consegue se lembrar do seu passado, essa talvez seja a possibilidade mais dolorosa de todas. Porque quando Bourne começou, parecia que o potencial para a grandiosidade era realmente infinito. E assim, encerramos o episódio desta semana. Qual filme de Bourne reina absoluto na sua memória? Conte nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir e se inscrever para acompanhar nossos vídeos do Nerdstalgic.